Oi, pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda quarta-feira, às 19 horas, pela nossa BCC Television. Sempre temos o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento com um elevado teor de cultura, que naturalmente também acontecerá agora. Tenho aqui ao meu lado direito uma ilustre baiana, dessas mulheres ferrenhas que nos dão efetivamente muito orgulho. Conhecer uma pessoa como a Patrícia Pimentel é algo inusitado e que vale muito a pena, e vocês vão ver. A Patrícia trouxe ao mundo um livro que é uma biografia, um relato, não chega a ser uma biografiona, é uma biografia, né? Ela introduziu a biografia para dar sustentação ao que ela chegou hoje, e eu tenho certeza que vocês também vão achar, vão querer, melhor dizendo, que ela sim continue, de preferência que melhor. Patrícia trouxe ao mundo o livro Do Sertão para o Mundo. Menina, boa tarde. Boa tarde. Isso é protocolar, querido, porque nós estamos conversando loucamente até agora, né? Todo mundo sabe disso, mas é obrigatório, a gente cumpre, não tem jeito. Muito obrigado mesmo por ter vindo. Eu sei o quanto é difícil você se dirigir até aqui. Aliás, eu quero agradecer à jornalista Susan Zammit, da Lu Barbosa, né? Lu Barbosa. Lu Barbosa. Aliás, vamos aproveitar, se você me permite. Lu Barbosa, a Susan e a Pamela que nos apresentaram. Lu Barbosa, www.lubarbosaassessoria.com.br, ao telefone em São Paulo, 11 5042 3555, que sempre procuram fazer o melhor trabalho. E você tem a sorte de estar sob a égide dessas meninas que são muito boas, realmente. Elas são maravilhosas. Vocês se completam. Escuta, que negócio é esse do sertão? O sertão da onde? Vamos lá. Primeiro, mais uma vez, eu já falei isso quando estava só nós dois, agora eu vou falar para todo o público. Muito obrigada pelo convite, realmente é uma honra estar aqui com você, estar aqui no teu programa. E eu espero realmente que eu possa contribuir um pouquinho e fazer com que as pessoas sejam cada vez melhores, até porque o subtítulo do meu livro é Contribuir para Transformar Vidas. Por que do sertão para o mundo? Do sertão para o mundo. Conta tudo e não mente. É porque eu sou de uma cidade lá do interior da Bahia, que fica realmente no sertão árido baiano, chamado Conceição do Coité. Aliás, um grande beijo para todo mundo de Conceição do Coité. Agora você conseguiu pôr no mapa a Conceição. Conceição do Coité está no mapa, exatamente. Fica mais ou menos 240 quilômetros de Salvador. Não é tão longe assim. Como eu tive uma infância muito, como que eu posso explicar, desafiadora durante todo o período ali, até mais ou menos os meus 12 anos, que foi quando eu praticamente fui morar sozinha. E depois eu vim para São Paulo, conquistar o mundo, realizar os meus sonhos, estudar. Para a sorte dos paulistas, você veio para cá, naturalmente. Eu acho que também foi por minha sorte, viu? Porque São Paulo São Paulo recebe todo mundo de braços abertos, é uma cidade maravilhosa. Às vezes bate na cara um pouquinho, mas é por pouco tempo. Mas é válido, porque a gente aprende, entendeu? Mas você falou, você começou a falar do sertão e tal. E você me mandou, a Susan me mandou algumas fotos tuas, e eu vi uma foto do que seria, não sei se é verdade ou não, do que seria ou do que teria sido a tua casa quando você era menininha. E eu pedi para a produção não mostrar a casa porque era muito deprimente. Aquela casa foi a tua casa? Como é que é? Porque olha, realmente eu fiquei muito triste. Quando eu vi, falei, nossa, que tristeza, não, isso aqui vai baixar o programa, o pessoal vai começar a chorar e não é a ideia, né? Não, peraí, não, tira isso, não tem jeito. Aquela casa, você morou lá? Não, olha, é até piada realmente você perguntar se, Por que piada? se era realmente a minha casa. Nossa, uma mulher tão linda, tão pra cima, tão inteligente e tão vencedora. E você é uma vencedora, naturalmente. Obrigada, querido. Nós todos somos. Não vamos jogar aqui confetezinhos, é uma constatação. Isso não é um elogio, é uma constatação. Mas aquilo me deixou muito triste.
Então, aquelas fotos. Essa casa foi realmente minha, é realmente nossa, ela existe, inclusive até hoje, foi onde eu morei boa parte da minha infância. Na verdade, aquilo não é uma casa, talvez seja por isso que você tenha se assustado. Na verdade, aquilo é uma casa de farinha. Quem é lá de Coité, ali do sertão? Casa de farinha. Quem é todo mundo do norte e nordeste vai entender o que eu estou falando. Casa de farinha é um local onde é feita realmente, onde é produzido a farinha de mandioca. Então, aquela casa de farinha era do meu avô, que eles usaram por alguns anos e ela estava abandonada. E nós morávamos num outro distrito que é ainda mais longe do que Coité, que é Salgadalha. Por volta mais ou menos dos 5, 6 anos, nós mudamos para Coité. E como nós não tínhamos moradia, nós fomos morar nesta casa de farinha, que era herança do meu avô, pai do meu pai. E foi assim, a casa não tinha quarto, não tinha banheiro, não tinha luz, não tinha água. E eu brincava com aquela música, era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Era mais ou menos isso. Agora você imagina, a minha família são 5 filhos, meu pai e a minha mãe. Sendo que dos 5 filhos, 4 são meninas. Com a minha mãe, 5 mulheres. 5 mulheres numa casa sem ter aonde fazer as necessidades básicas. Sem ter, não é uma questão de ser deprimente, porque a gente já vai entrar na parte da superação, mas precisa ser falado, porque muitas vezes a pessoa está reclamando da vida, ou acha que a situação que ela está não tem saída, ou acha que ela está sofrendo demais. E muitas vezes a verdade, Ralf, é que a gente reclama de barriga cheia. E porque na minha situação, por exemplo, nós não tínhamos banheiro para fazer as necessidades básicas e nós não tínhamos comida. Nós comíamos, na maioria das vezes, mamão verde cozido ainda do pé do vizinho, porque na minha casa não tinha pé de mamão. Então, foi realmente uma infância extremamente desafiadora. O meu pai tinha alguns problemas de alcoolismo, a minha mãe sempre foi doméstica, então, pelos problemas do meu pai, nós, quando crianças, passamos muitas dificuldades, mas muitas mesmo. E o que eu quero dizer com isso? Não importa o lugar que você nasceu, não importa a vida que você tem hoje, não importa a situação que você esteja até esse exato momento. Você pode e você é capaz de mudar a história da sua vida e a história da vida da sua família. Aproveitando o ensejo, quando que você sentiu que você falou que de repente você veio para São Paulo, que era um sonho que você alimentava, porque eu imagino que você acreditava que São Paulo poderia ter. Agora, se você morava num lugar tão modesto, tão miserável, se você me permite o termo, é verdade, tão miserável, como é que você sabia que São Paulo existia com essa grandeza toda? Quando que você decidiu vir para cá? Vou te contar, isso é uma história muito linda. O que acontece? A minha casa não tinha televisão, não tinha nada, até porque não tinha nem luz. Se não tinha luz, não tinha televisão. Só que eu sempre pulava a janela e ia na casa dos vizinhos que tinham televisão. Televizinho então, você? Era. Televizinho. Então, às vezes eu assistia pela janela, via as Chiquititas, via um pouco do Jornal Nacional. Na verdade, na época, o meu vizinho assistia a Record, era Boris Casóis. Eu lembro até hoje, quando eu era criança, eu assistia Boris Casóis. Só que tem um outro detalhe. Eu sempre fui, Ralf, uma sonhadora nata, sempre. Para você ter uma ideia, as pessoas riam muito da minha cara, porque o meu sonho de criança era ter um helicóptero. Eu sempre sonhava que eu ia ter um helicóptero, tipo, muito básico. Muito fácil, né? E aí, o que acontece? Eu tinha um tio que, infelizmente, inclusive já faleceu, que eu amo de paixão, que é o tio Elmo. Ele morava em São Paulo. E ele, todo ano, ele ia para Bahia. E quando ele ia para Bahia, ele ia de carro e, normalmente, ele levava a mulher e os netos. E ele chegava bem vestido, de carro. Então, na minha cabeça, ficou uma imagem assim. Quem mora em São Paulo é rico. Desculpe até a brincadeira agora. Sabe de nada, inocente. Mas eu fiquei com a ideia de que São Paulo era a terra da prosperidade, era a terra de vencedores. Assim como o brasileiro acha que todo americano é rico, né? Exatamente. Boa comparação.
E aí eu tinha na minha cabeça, tipo, eu quero ir embora para São Paulo. E eu chorava, pedia para minha mãe, porque toda vez que o meu tio chegava, eu queria ir embora com o meu tio, eu queria ir para São Paulo. Isso eu tinha Claro. 9, 10 anos e eu queria muito ir para São Paulo. Quando a minha irmã mais velha completou, eu acho que 15 anos, se eu não me engano, foi 15 ou foi 14 anos, o meu tio resolveu levar uma das irmãs. Só que ele não me trouxe para São Paulo porque eu era mais nova. Ele trouxe a minha irmã. E o detalhe, a minha irmã não queria vir. Então, pensa numa pessoa que ficou revoltada. Frustrada. Frustrada, porque eu que queria vir, Claro. não vim. A minha irmã não queria vir e veio. Eu falei, tá, mas não tem problema. Daí a minha irmã veio de ônibus, comendo farofa de frango, chegou aqui, foi morar com meu tio. E eu fiquei de lá, tipo, quando eu completar 15 anos, eu vou embora para São Paulo. Quando eu completar 15 anos, eu vou embora para São Paulo. Nem que seja a pé. Nem que seja a pé. Só que aí, o que aconteceu de mais incrível na minha vida? Eu sempre amei comunicação. Eu sempre acreditei no poder de influência positiva, deixando bem claro isso, que a comunicação tem de inspirar as pessoas a acreditarem no seu próprio caminho. E eu fiz um teste numa rádio aos 12 anos e eu passei. Então eu trabalhei dos 12 aos 14, foram 4 anos trabalhando em rádio. E também fiz um curso de teatro de 4 anos, também dos 12 aos 16. Preparando o terreno. E aí eu me apaixonei por comunicação e eu falei, eu vou para São Paulo, eu quero fazer jornalismo, eu quero fazer comunicação, eu quero fazer rádio e TV, eu quero fazer alguma coisa. Só que na rádio eu trabalhava como locutora e eu também vendia propagandas. Então eu comecei a, tipo, daquela menina que vivia numa vida miserável, como você bem colocou, eu comecei a ganhar um dinheiro razoavelmente bom das comissões das vendas. Então eu saía na cidade inteira, até onde vende caixão, que eu esqueci agora o nome. Funerária? Nas funerárias eu ia para vender propaganda para rádio. Então, Ou seja, você não quer perder oportunidade nenhuma. Nenhuma. E aí eu saí de casa com acho que 13, quase 13 anos eu saí de casa, levei minha irmã para morar junto comigo, eu aluguei uma casinha que eu já estava na rádio, aluguei uma casinha lá em Conceição do Coité, mais no centro, que tinha banheiro, que tinha um pouco, era melhor. Uma condição de vivibilidade. Era. Né? O único detalhe é que quando eu aluguei a casa eu não tinha nada. Aí eu dormia num tapete com a minha irmã sem cobertura, a gente dormia grudadinhas para não passar frio. E eu lembro que eu fui na lojinha de R$1 e comprei 2 copos de plástico azul, desse azul aqui que tá na minha calça. E eu comprei um Nescafé. E eu lembro como se fosse hoje, a gente foi na pia, e colocou água e não tinha fogão para esquentar, a gente colocou nesse café, a gente tomou nesse café frio, mas tão feliz. Vocês perceberam que ela continua fazendo comercial, né? Não tem jeito. Falei. Desculpa. Não tem problema, nós não temos esse tipo de prurido aqui, fica à vontade. E aí a gente fez o café lá frio e tomamos, mas foi uma noite de paz, eu nunca esqueço. Foi a noite que eu tive mais paz na minha vida, foi aquela noite, porque não ia ter o meu pai chegando em casa à noite, não ia ter conflito, não ia ter nada. Daí eu continuei trabalhando na rádio, mobilei a minha casinha, tava indo, só que eu via que Coité era muito pequena para os meus sonhos, Ralph. E eu com um sonho lá no meu coração, preciso ir para São Paulo, preciso ir para São Paulo. Até que, eu lembro como se fosse hoje, começo de ano é sempre momento de decisão, de você refletir, eu tinha 16 anos, de você pensar o que você vai fazer diferente naquele ano. Então, em janeiro de 2014, eu resolvi vender todos os meus móveis, comprei uma passagem de avião, desculpa, que eu não vim de ônibus comendo farofa. Você já estava merecendo algo melhor. Comprei uma passagem de avião e vim para São Paulo com uma mala gigante. E acho que eu trouxe uns R$700, eu acho que foi uns R$1.000, nem lembro agora exatamente do dinheiro que eu vendi os móveis. Dei uma parte para minha mãe e tal. E vim para São Paulo ficar na casa do meu tio. Só que o meu tio já tinha a minha irmã. Então era complicado ficar com 2 pessoas na casa dele. E ele morava em Pirituba, ele não era uma pessoa que tinha muito dinheiro, era uma situação simples. E daí o meu sonho de que todas as pessoas que moram em São Paulo são ricas, entende? Minha teoria, se desfez. Na prática eu vi que não era bem assim, tá? Não era assim, Brasil. Então eu cheguei aqui e eu falei pra ele que eu ia ficar 30 dias, que eu vinha passar férias. Falei, não tio, eu vim passar férias. Nesse meio período eu comecei a entregar currículo em vários lugares para ver se eu conseguia um emprego para ficar aqui.
E eu acabei ficando aqui em São Paulo, depois eu aluguei uma casinha com a minha irmã, nós fomos morar juntas, e daí começou toda a minha trajetória em São Paulo. Tem um detalhe, são só 4 anos, que 18 ainda não terminou, então vou dizer que são 3 anos e meio de uma Não, foi trajetória. 2004. Ah, 2004. Eu entendi ou você falou 14, eu entendi não, 2004. 14. Se eu falei 14, eu expliquei não, errado, foi tudo 2004, janeiro de 2004. É isso? Meteórico, né? É. E daí começou tudo, e aí foi eu e a minha irmã juntas, foi muito desafiador aqui em São Paulo. Nós morávamos numa casinha na Vila Zate, que a gente encostava o braço, o cal ficava inteiro. Alguns vizinhos doaram fogão. Eu encontrei muitas pessoas incríveis, muitos anjos que Deus colocou no meu caminho, que eu tenho certeza que eu não chegaria onde eu cheguei se não fosse por essas pessoas. E eu sempre trabalhei muito. Eu acredito, Ralf, por isso que eu não tenho problema nenhum de falar da minha infância. Eu falo com muito orgulho, eu falo com muita alegria. Se orgulhar disso, justamente. Porque eu acho que a gente passa exatamente pelo aquilo que a gente precisava passar para se formar, para se tornar a pessoa que a gente precisa ter para cumprir a nossa missão aqui na Terra. Por que, inclusive, que eu escrevi o livro Do Sertão para o Mundo? Porque eu fiquei imaginando se quando eu tinha lá 14, 15, 16 anos, eu tivesse lido um livro, eu tivesse a oportunidade de ler um livro como o da Patrícia Pimentel. O quanto que aquele livro me inspiraria. Porque as palavras, elas convencem. Os exemplos, eles arrastam. Então, eu sei que a minha história é igualzinha à de milhões e milhões de brasileiros, inclusive alguns que me assistem nesse exato momento. Então, que sirva de exemplo, que sirva que tipo assim, é possível. Porque uma coisa é quando você vê alguém bem-sucedido, mas que já veio de uma família que, querendo ou não, teve mais facilidade, que teve mais estudo, que morou fora do Brasil, ou seja... Com facilidade. Com facilidades. E outra coisa é quando você encontra alguém que tem uma história para contar, tipo assim, não, eu passei por isso. Eu sei qual é o caminho porque eu passei por isso. Eu acho que as dificuldades que você teve que ultrapassar, e mais a vontade que você possuía dentro de si, de ultrapassá-las, eu acho que dificuldade, como você bem falou, todo mundo tem. Todo mundo Mesmo tem. as pessoas mais abastadas e tal, todo mundo tem um problema. Mas tem que ter dentro de si a vontade de ultrapassá-lo. Exatamente. E eu conheço muitas pessoas que não sofreram, com ou sem aspas, tanto quanto você, e que não conseguiram sair da caixinha. Você conseguiu, pelo livro e pelo que você está mostrando agora aqui de corpo presente, algo que muitos eventualmente nem sonhariam. Porque aí não vai dar para mim, eu não nasci para isso. Ou sabe aquela do Lippmann, ó dia, eu sei que... Se você, mesmo lendo o livro, se você não tem esta índole, eu não estou querendo aqui fazer um elogio de corpo presente, que é muito desagradável. Mas mesmo com o livro, se você der esse livro na mão de uma pessoa que não tem a índole, que tem esta força interna para seguir para frente, não adianta nada. Então, eu acho que o ambiente é uma coisa muito interessante. Você falou na casa de farinha, que eu nunca tinha ouvido esse termo, casa de farinha, mas é meio óbvio, casa de farinha, onde faz farinha e tal. E mandioca é um negócio que dá em qualquer lugar, né? Todo mundo. Você planta ali, é uma coisa horrorosa, nasce feito uma loucura. Mas eu acho que essas vicissitudes que você teve que ultrapassar tornaram a tua têmpera bastante mais forte. Sim, criaram uma cepa muito valente. Se não fosse por isso, eu sempre falo, se não fosse pela infância que eu tive, pelas dificuldades que eu superei, eu não seria a mulher que eu sou hoje. Mas aí é que tá, mas você é assim. A dificuldade, tudo bem, ajudou, te empurrou. Mas vamos lá, eu quero trazer um outro conceito também, Ralf. O que acontece? Eu acho que tem muitas pessoas que têm sonhos, sim, mas que muitas vezes os seus sonhos são matados dentro da sua própria família. E, por exemplo, no meu caso, muito importante, exatamente, no meu caso, quantas pessoas olharam para mim e falaram: você não é capaz, você é uma baianinha, você veio lá de Coité. Muito. Que horror. Você veio lá de Coité, quem que você pensa que é? É uma coitada, né? Não é?
Se você vê de coitado, é coitado. Exato. Ô, Rafa, tu também vou te contar, hein? Pelo amor de Deus. Foi horrível. Foi horrível, mas desculpa. Foi mais forte que eu. Mas fez a gente rir, tá vendo? Tudo tem o seu lado bom na vida. E o que acontece? Só que eu sempre fui uma pessoa, eu acredito muito que nós estamos neste mundo para crescer, para evoluir e para ser melhor. Então eu sempre gostei muito de estudar, de ler, de pesquisar. Eu fiz muitos cursos na minha vida, tanto que eu vim para São Paulo, fiz a faculdade de administração de empresas, fiz um MBA em coach, fiz a formação em Master Coach. Eu trabalho com palestras desde quando eu tinha 16 anos. Mas, desculpe te interromper, esse lance de palestras aí, que naturalmente deve ser uma chama total, né? Eu imagino. Tá? O pessoal da técnica está aqui todo abobado olhando para você. Mas como é que as pessoas se dirigem a você para as suas palestras? Então, as pessoas conseguem encontrar todo o meu material de palestras no meu site, que é www.patriciapimentel.com. Lá tem o telefone de contato, e-mail, as pessoas podem entrar em contato. Eu tenho palestras de motivação, tenho uma palestra incrível que eu acabei de lançar agora, que chama 30 Segundos de Coragem. Como colocar para fora esta força que tem dentro de você. Ela traz um resumo pequenininho do livro e mais um outro conteúdo muito mais aprofundado, justamente para que as pessoas consigam tirar esses sonhos de dentro delas e entrar verdadeiramente em ação. Faça o helicóptero voar, né? Exatamente. Porque conhecimento, pessoal, ele é poder, o conhecimento, ele é um potencial. Você ter conhecimento é poder em potencial. Mas o que realmente é poder é você entrar em ação. Sim. Por isso que eu disse, é o lance de índole. Agora, talvez o coaching possa despertar a índole do cara. Está lá dormitando e opa, isso, exatamente. Então, por exemplo, eu com 16 anos, eu já tinha assistido todos os vídeos do Daniel Godré na internet. Todos. Daniel o quê? Do Daniel Godré, que ensina como você... Ah, sim, aquele... do papagaio, meio coroa e tal. Exatamente. Tá. Eu assisti todos, porque legal. Eu era gerente, eu trabalhava numa loja, mas eu sonhava em ser gerente e eu já ia treinando para quando eu fosse gerente, eu já saber como liderar a minha equipe. Então, assim, eu sempre fiquei pensando, eu tô aqui, tá, mas qual é o próximo passo? Então, se o meu próximo passo é tal, o que eu tenho que fazer para quando eu chegar lá, quando eu tiver a oportunidade, eu arrebentar? Um exemplo muito nítido, Ralph, que é muito engraçado, inclusive, é assim, eu entrei na empresa que eu trabalhava com 16 anos. E o meu sonho era ser caixa, porque eu era promotora, eu ficava abordando as pessoas na rua, na chuva, no frio. E eu queria ser caixa, porque caixa para mim era um sinônimo de confiança. E o próximo passo também. E o próximo passo. Uhum. Só que eu poderia trabalhar no atendimento, eu poderia trabalhar no caixa. O caixa para mim eram as pessoas sérias, as pessoas confiáveis. E eu queria estar no caixa. É um lance de autoafirmação. É o lance de você pensar assim, aquele cargo é um cargo importante. Uhum. Então eu quero fazer aquilo. E aí eu falei assim, mas se eu esperar eu completar, só que para ser caixa tinha que ter 18. Falei, mas se eu esperar eu completar 18 anos para começar a treinar o caixa, eu só vou virar uma caixa efetivamente lá para os 18 e meio e tudo mais. Falei, não. Então eu tenho que treinar o caixa antes, porque quando eu fizer 18 anos eu já vou ser uma caixa. E aí eu lembro que eu tinha meta, e eu sempre lutava para bater a minha meta até 3 horas da tarde, que eu saía às 18, para as últimas 3 horas eu treinar o caixa. Aí eu conversei com a minha supervisora, olha, eu vou bater a minha meta antes, que eu quero treinar o caixa. Ralph, quando eu completei 18 anos, tipo assim, eu já ia mandando a mensagem para ela, olha, você tá vendo, né, que eu tô treinando, que você pode contar comigo. Eu fico imaginando, você deve ser um queen, nossa senhora. E aí, com 18, no dia que eu fiz 18 anos, não foi 18 em um dia, no dia que eu fiz 18 anos, eu falei assim, então, né, o meu presente é que agora eu só vou falar, é o meu presente. Caixa, entendeu? E daí de caixa eu fui para o caixa geral, que era o back-office, que era um outro cargo ainda mais de confiança. Depois eu fui para sênior, depois eu virei supervisora, depois eu virei gerente. E lá que um caça-talento me encontrou e eu era gerente de uma loja e fui ser gerente de 15 lojas. Como que você se virou? Porque você foi ser gerente de 15 lojas. Normalmente esse ambiente é masculino. Muito masculino. Exato. Como que você permeou? Mas você tem 1 minuto para contar isso aí agora. Olha, eu acredito numa frase que é o seguinte,
não há experiência no mundo que não seja superada pela vontade de vencer. Todas as pessoas que trabalhavam comigo, eu fui a gerente regional, aqui não tem problema de falar, que é uma empresa que eu amo, eu fui gerente regional financeiro da Riachuelo, que foi que eu cuidei de 15 lojas. E aí todas... Aí quando você saiu, virou chora-chuelo, né? Um horror. Adoro! Um horror. Daí, eu era gerente regional mais nova, e eu só trabalhava com pessoas, além de serem mais experientes e mais... um pouco mais de idade, para não falar mais, um pouco mais de idade. Menos nova, pronto, menos nova. Eu ainda tinha o problema de ser mulher, né? Ser mulher, e na época as pessoas achavam que eu era menina, hoje eu tenho 30 anos, na época eu tinha 22. Só que eu trabalhava tanto, e eu sempre acreditei que meta não é para ser batida, meta é para ser superada. Então, tipo, eu não olhava se a pessoa estava me olhando de cara feia ou se ela achava que a minha roupa não era a mais adequada, e eu trabalhava com um pessoalzinho que andava tudo chique, só com roupa de marca, aqueles trainees, sabe, que estudou no exterior e voltou para o Brasil, que estudaram na USP, estudaram na GV, e eu lá que tinha feito o NIP, e eu com umas roupinhas, desculpa a expressão, gente, mequetrefe, entendeu? E eu pensava assim... Eles têm roupa, eu tenho trabalho. Então, assim, eu não ficava... Porque, assim, a verdade é que, de novo, todo mundo tem problema, todo mundo passa por dificuldade e sempre vai ter alguém para te criticar. Isso é certeza. Só que você tem uma escolha. Você pode olhar sempre o lado positivo de uma situação e se apegar a isso, ou você olhar o lado negativo. Então, eu olhava o seguinte, eu tô aqui, eu tenho que bater minha meta, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que vencer, eu tenho que treinar pessoas, então eu não tô nem vendo o que os outros estão falando. E aí, passa ao redor, tá acabando. Às vezes alguém falava assim, que alguém comentava da minha roupa, ou que eu tava sempre indo trabalhar com a mesma roupa. Eu falava, gente, as pessoas não têm o que fazer para se preocupar com a minha roupa. Então deixa, se a pessoa não tem o que fazer, eu tenho. Então, tipo, eu ia passando. Aí eu li uma coisa que fez muita diferença, eu li um livro que chama Nadando Entre os Tubarões. É um livro incrível, você já deve ter ouvido falar. Então falaram assim, não, Paty, agora que você está entre os tubarões, compra esse livro. Eu comprei e devorei. Então, tipo... porque você tem que ser um peixe esperto, né? Você tem que ser um peixe esperto, exatamente. O título é super em cima, né? E aqui, nessa época, eu ainda não era coach. Eu me formei em coach em 2013. Eu trabalhei na Riachuelo, se eu não me engano, em 2011. Eu fui em 2010, né? Não lembro exatamente. Mas eu acho que eu já tinha essa veia do coach muito forte. Até porque o meu TCC, o assunto que eu escolhi para fazer meu TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, foi como você se transformar de líder em líder coach. Qual a diferença do líder por líder coach? E eu sempre busquei o autoconhecimento. Eu acredito que quando você tem certeza de quem você é, das tuas forças, das tuas virtudes, dos teus talentos, quando você utiliza as tuas forças, as tuas virtudes e os teus talentos na potencialidade máxima, você para de olhar o que o outro diz. Mas e quando a pessoa não sabe que tem esse talento? Aí ele precisa urgentemente descobrir. E nisso o coach é muito bom, porque tem muitas pessoas que, se você perguntar o que você veio realmente fazer na Terra, às vezes a pessoa não sabe. E é só o autoconhecimento que vai trazer isso. Você saber exatamente o que você gosta. As pessoas acabam trabalhando em lugares pelo dinheiro, pela conformidade, ou pela zona de conforto mesmo. E às vezes pela necessidade, é um outro detalhe, mas é porque ela ainda não se conhece o suficiente e não faz aquilo que ela ama. Existe uma pesquisa que, em média, 60% das pessoas nos seus ambientes de trabalho estão infelizes. Infelizes. E se a pessoa está infeliz no que ela faz, é porque ela não descobriu o que ela... E acaba não fazendo direito também. Acaba não fazendo direito. Tem uma pergunta que eu faço para você, inclusive, que está aí nos assistindo, que tem um pouco a ver com você descobrir o seu propósito, a sua missão, o seu talento, que é a seguinte: se você não precisasse ganhar dinheiro e nem agradar ninguém, o que você faria? Porque aquilo que você faz, mesmo que ninguém te pagasse nada, é porque você realmente ama.
Então, um conselho, se você está no seu trabalho pelo dinheiro, e se você não precisasse daquele dinheiro, você cairia fora, reflita um pouco sobre o que você está fazendo da sua vida, porque eu acho que a gente vem nessa vida para contribuir, para ajudar, e eu acho que a gente consegue contribuir muito mais. Na verdade, a vida fica muito mais fácil, mais leve, quando você faz o que você precisa fazer com amor, com dedicação, com carinho. Indubitável, mas de novo vem o lance da índole, né? Você precisa se conhecer, é óbvio, não óbvio para muitas pessoas, ó dia, eu não vou conseguir e tal, ou simplesmente ter um ouvido tapado para as maledicências, como você fez e faz, naturalmente deve praticar isso o tempo todo, e verificar, responder a pergunta que você fez, que eu realmente nunca havia ouvido. Eu achei impactante isso que você acabou de falar. É muito interessante, muito importante e eficiente, porque é o mesmo que as pessoas... O que é felicidade? Ou, e aí? O que é felicidade? Para uns pode ser uma coisa, ou muitos responderão, bom, se eu pudesse fazer o quê? Eu vou dormir o dia inteiro. Legal, vai dormir, pô. Vai dormir. Talvez você dormindo, você não vai estar tão estressado, não vai estar causando estresse no outro. Não, nem todos querem ser vencedores. O cara se conforma, conformidade. O cara se conforma em ser mediano. Quanto basta. Não quer ter estresse, está acabado. Todas as minhas palestras e todos os meus... E o meu processo de coaching, inclusive, ele é para quem... Às vezes as pessoas me perguntam, qual é o seu... tipo de cliente, né? Qual que é o seu foco? Eu falo, o meu cliente é aquele que quer ser melhor. Que pode ser individual ou empresa? Pode ser individual ou pode ser empresa, exatamente. Mas ele quer ser melhor, ele está disposto a mudar, ele está disposto a atingir um patamar que ele nunca atingiu. Se eu pudesse definir o coaching em uma frase, seria a arte da performance humana. Porque ele tira você do estado em que você estiver agora, do jeito que você estiver agora, e te ajuda a você atingir o resultado que você sonha, que você deseja, de uma forma mais rápida e mais eficaz. E outra, principalmente, mais feliz. Ou então trocar o helicóptero, né? Exatamente. Só para concluir uma coisa que a gente estava falando, tipo assim, você falou que se as pessoas não têm essa índole, às vezes, mesmo que leia o livro, não vai. Só que assim, Ralph, eu passei por momentos na minha vida que você fala assim, você sempre foi forte? Óbvio que não. Teve momentos na minha vida que eu tipo, falei, meu Deus, será que eu vou? Será que eu consigo? E era nesse momento que eu ia no YouTube da vida e procurava um vídeo que agregue valor, que eu ia buscar num livro, Então, assim, tem momentos que você precisa de um reforço. E muitas vezes você não tem esse reforço dentro de casa, exatamente. Então, foi pensando nesse reforço, foi pensando em você que quer atingir um patamar, você que talvez tenha um sonho que está aí guardadinho na tua gaveta e que você nunca teve coragem de colocar ele em ação. No livro, eu trago muitas ferramentas de coaching, inclusive. É um livro que não é só autobiografia. Eu trago algumas passagens da minha vida, mas eu trago principalmente como eu fiz para superar esses obstáculos, e eu trago inclusive várias ferramentas de coach que são ferramentas que têm uma metodologia cientificamente comprovada, não é a Patrícia que diz que funciona, é a metodologia cientificamente comprovada que diz que funciona. Então é um livro super gostoso, tem 150 páginas. Eu posso eles sabem que eu não opino sobre o que eu não conheço. Eu posso garantir para vocês, eu li o livro, é difícil parar de ler, diga-se de passagem, mas é muito eficiente, extremamente palatável, dá para fazer. Nada do que está escrito aqui é algo impossível, isso só ela vai conseguir, só o meu vizinho. Não, perdão, qualquer um consegue. Qualquer um que eu digo é qualquer um que queira. Qualquer um que queira, essa é a diferença, né? Não adianta. Bom, nosso tempo acabou. Já? Já. E já faz tempo, tipo, diga-se de passagem. A Luciana sério? Ela tá maluca. Produção, dá mais um tempo. Mas você volta. Eu volto, Você tem lugar garantido aqui. Obrigada, mesmo que a Suza não queira, você tem um lugar garantido. Eu volto, né? Antes de terminar, pessoal, eu quero agradecer a equipe maravilhosa que nós temos, Luciana, Betânia, Laura e todo mundo. Maria Estela Guedes, que através do site www.com nos insere no universo lusófono. E mais uma vez,
Susan e Pamela, da Lu Barbosa, lubarbosa.assessoria.com.br, 5042-35... Sem fazer comercial, não? Sabe. Obrigado mesmo, menina. Você é um encanto. Obrigada a você. Deixa eu só falar rapidinho para quem quiser adquirir o livro. Pode acessar o site da Saraiva, Saraiva, Amazon, nas principais livrarias também, Física, Saraiva e Cultura também tem. E para quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, o site que eu já falei e o Instagram, que é @patriciapimentel com 2 L's. Amei estar aqui com você, muito obrigada. Um beijo no coração de cada um. Tomara que as forças benfazejas te mantenham assim. Amém. Que você sempre procure, consiga produzir coisas boas, como vem produzido, e que melhore cada vez mais. Amém. Para você e a tua família. Tua mãe, com certeza, orgulha-se muito de você. Minha mãe é uma graça. Eu imagino. Pessoal, um encanto, né? Pois é. É isso aí. É o que a gente sempre procura trazer para vocês. Gente para cima, com boa intelectualidade e principalmente com uma força violenta interna. Um abraço, muito obrigado pela presença, paciência, até outra. Tchau, tchau.